Olá cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre a torra caseira do malte. No vídeo passado a gente estudou a reação de Maillard e a reação de caramelização, que são as duas principais reações que envolvem na torra do malte o desenvolvimento dos aromas e sabores. Hoje a gente vai ver como fazer a torra prática do grão, a torra seca. Tem dois tipos, a torra seca e a torra molhada. A torra seca vai privilegiar a reação de Maillard. A torra úmida a gente vai fazer no vídeo que vem. E ainda mais um vídeo no final da série relatando como fazer maltes especiais, como os maltes defumados. A gente pode ter diversos motivos para fazer a torra do malte em casa. Esse motivo ele pode ser puramente econômico. Se a gente torrar o malte e fazer a partir de malte base, ele realmente vai ficar mais barato, ou ainda pode estar relacionado com fazer uma cerveja realmente única, uma cerveja totalmente artesanal, uma cerveja totalmente sua. E torrar os grãos apresenta uma série de vantagens, porém apresenta desvantagens também. Uma das principais vantagens de fazer o malte em casa é a parte artesanal, né? Você ter controle do processo, você ter seu próprio malte, você poder fazer seu próprio malte e se livrar um pouco da dependência comercial que a gente está limitado, principalmente aqui no Brasil. Nossos maltes que a gente compra são todos importados e a gama de maltes que a gente tem disponível, ela pode não englobar exatamente aqueles maltes que você queria fazer. E esse é o mesmo objetivo da cerveja artesanal. A gente quer se livrar um pouco da dependência comercial e a gente pode se aprimorar com o tempo e fazer melhor e melhor e melhor. E a mesma coisa pode acontecer com o malte. Então a gente pode fazer um malte torrado em casa, ele começar ruim, ou mais ou menos, né? E a gente vai desenvolvendo o processo e a gente vai criando maltes únicos, maltes só nossos, para desenvolver cervejas só nossas. Essa vantagem, ela não tem nem o que discutir praticamente. Para quem está dentro do movimento da cerveja artesanal, vale pelo menos uma vez na vida testar fazer a torra do próprio malte. Outra vantagem, agora talvez um pouco mais técnica, está associada ao desprendimento de alguns aromas voláteis. Quando a gente faz o malte, e o aroma que a gente tem, o aroma que ele emite, esse aroma ele vai se perdendo com o tempo, porque tudo que é volátil vai sumindo. O aroma ele é algo volátil. Então, existe diferença entre um malte bem fresco e um malte que ficou estocado 3, 4 meses. E as pessoas que fazem relatam, então, ter uma intensidade muito maior de aroma utilizando o malte feito em casa. Mas o autor do livro que a gente está seguindo aqui, ele é um pouco descrente em relação a isso. Ele acha que essa intensidade tão maior, ela está relacionada ao fato da pessoa ter amor porque fez o próprio malte. Mas o fato de não perder alguns componentes, isso sim, esse é um fato verídico. Em relação à desvantagem, existem algumas desvantagens chaves e eu acho que a principal está associada à falta de controle que a gente tem em casa por não ter equipamentos específicos para fazer isso. Então lá na maltearia, eles vão ter os tambores rotativos ou aquelas pás que giram, tipo em farinheiras, e eles vão ter controles bem precisos da temperatura e do tempo de torra. Coisa muito difícil de conseguir em casa. Em casa a gente vai fazer a torra no forno, e o forno, apesar dele poder ser controlado de temperatura, ele não tem uma homogeneidade, que vai ter, então, os grãos que estão numa camada podem estar numa temperatura, os grãos que podem estar em outra camada podem estar em outra temperatura. A gente tem que mexer sempre e mesmo assim a gente não tem garantia de homogeneidade. Então, reproduzir com perfeição, seja os maltes comerciais ou seu próprio malte que você fez e gostou, não é uma tarefa tão fácil assim. Mas pensando nisso, depois que acabar essa série, eu vou fazer um projeto e vou fazer um vídeo de um tambor rotativo usando um forno elétrico. Aí sim, aí o negócio fica massa. E outra desvantagem é a quantidade de grãos que você consegue torrar. O teu forno ele é limitado a alguns quilos de grão no máximo. E uma desvantagem bastante chata é que os maltes torrados eles precisam de um certo tempo de maturação. Porque eles vão desenvolver alguns aromas ruins também, só que esses aromas eles são bastante voláteis. Então lá na maltearia, depois que é feito esse processo de torra, claro, depende do nível de torra, de qual é o malte que está sendo feito, ele vai ficar em torno de 3 semanas descansando, simplesmente para sumir esses aromas. Em casa a gente pode deixar até um pouco menos, em geral o livro ele sugere 2 semanas, porque é menos malte, vai ser mais fácil desprender esses aromas. Então se você quiser fazer uma receita utilizando esses maltes, você tem que se programar
programar com no mínimo 2 semanas de antecedência. Antes de começar o processo de torra propriamente dito, só vou falar mais uma coisa sobre a cor do malte. O aroma e o sabor do malte torrado está diretamente relacionado com a cor dele. Então, no processo de hoje, que vai ser o processo de torra seco, se você pegar um malte comercial que foi submetido ao processo de torra seco e chegar numa cor semelhante, a gente vai estar chegando em propriedades de aroma e de sabor semelhante. A escala comum para medir a cor dos maltes é a escala Lovibond, graus Lovibond. Ela dá a cor que a cerveja vai ficar feita em certas características. Existem outras escalas, o SRM, o EBC, são escalas mais comuns para cerveja já finalizada, mas também podem ser usadas para a cor do malte. A torra seca do malte ela é bastante simples. A gente vai pegar o malte, vai colocar ele no forno, vai colocar numa temperatura e num determinado tempo. A gente precisa ficar agitando isso aí constantemente para não ter aquele gradiente de temperatura que vai propiciar torra de um lado e outro lado não aconteceu nada. Mas é basicamente isso. Para chegar em cada tipo de malte, a gente vai usar um tempo e uma temperatura. Eu vou deixar todos os tempos escritos aqui embaixo. Então, e uma breve descrição do que a gente vai obter com aqueles tempos. Vou partir de um malte de 2 Lovibond, malte Pale Ale ou malte Pilsen. E eu quero chegar num malte de 100 Lovibond, que vai ser o malte acobreado. Nesse processo, além da cor, eu espero que ele desenvolva então notas tostadas e notas que puxem avelã, algo relacionado a nozes. Beleza? Vamos tentar fazer? O processo de torra do malte ele é bastante simples. A gente vai usar uma forma e vai recobrir ela com papel alumínio. Esse passo ele não é necessário, só que se você usar temperaturas mais altas, pode ser que tenha uma pequena caramelização ou o malte queima mesmo e ele acaba grudando na forma. Como esse malte em específico ele não vai ser tão torrado, isso não vai ser um problema, mas vou colocar mesmo assim. E aqui já vem aquele primeiro problema que a gente falou antes. Esse pote que eu coloquei, ele tem entre 1,5 kg e 2 kg de malte, ele não coube na primeira forma, então tive que acabar usando uma outra forma. Para fazer o malte claro, simplesmente seguir as instruções do livro. 200 graus Celsius por 30 minutos. Primeiro eu aqueci o forno por 15 minutos para ter garantia que ele estava realmente nessa temperatura. E para garantir uma torra homogênea sem influenciar muito na temperatura, a cada 5 minutos eu remoía o malte. Esse forno que eu estou usando ele é bastante conveniente porque ele aquece em cima e embaixo. E como a camada de malte não é tão grossa, não tem uma diferença de temperatura tão grande. Passando os 30 minutos o forno foi desligado, eu abri a porta e deixei o malte esfriar. O processo ele é realmente simples. Semana que vem, quando a gente falar do processo úmido, aí sim a coisa complica um pouco. Esse malte depois de torrado, apesar de não ter escurecido tanto, ele tem características sensoriais muito diferentes do malte base. O malte base ele tinha um cheiro que lembrava muito grão. Grão verde, cheiro de malte mesmo. Já o malte tostado ele perdeu totalmente essa característica e passou a ter predominantemente um aroma de tostado. Algo que lembra como casca de pão, algo assim. E o aroma está bem intenso, ficou bem interessante. Comparando esses dois maltes, vemos que o malte base ele está aqui bastante dourado, enquanto o malte que passou pelo processo de torra ganhou um tom acobreado. Exatamente como deveria ser. Agora é só transferir ele para o pote original e aguardar 2 semanas, abrindo todo dia a tampa para deixar ele respirar um pouco. Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês fizerem esses experimentos, eles vão demorar um pouco por causa da maturação, mas deixem comentários aqui embaixo, porque as outras pessoas vêm também, elas se animam para fazer. Se é a sua primeira vez aqui no canal, por favor se inscreve. E se você gostou do vídeo, por favor, clica aqui embaixo em gostei. Dá um like aqui para propagar a cerveja artesanal, beleza? Valeu, gente, falou e até semana que vem.